E aqui estamos comprometidos e com a graça de Deus para mais um Escola Bíblica. No programa anterior tivemos a oportunidade de falar sobre o amor de Jesus e no anterior falámos sobre o amor de Deus. Hoje, Milu, vamos ter a oportunidade de uma forma mais completa de olhar também para a terceira pessoa da Trindade, para o amor do Espírito Santo. Mas, em primeiro lugar, bem-vinda, Milu. Obrigada, Daniel. É bom, cá estamos nós para continuar este estudo e pedindo sempre ao Senhor a humildade necessária para que realmente o Espírito do Senhor nos revele as coisas que Ele quer dizer-nos hoje. Que frase escolheste para introduzir e, de alguma forma, resumir a aula de hoje? Então, a mesma frase que temos vindo a estudar ao longo destas últimas 3 lições, hoje, compreender o grande amor de Deus, o Espírito Santo. Também escolheste como versículo para hoje, também ainda dentro do livro de João, no capítulo 16 e versículo 8, que nos diz assim: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Este, quando Ele vier, certamente está-se a referir ao Espírito Santo. E Milu, eu compreendo que vimos na primeira aula desta semana que muitas vezes o amor de Deus, o Pai, não é bem compreendido. Mas posso falar com toda a propriedade que o amor do Espírito Santo é que é de todos o menos entendido e compreendido. Eu diria, é para haver alguma distração, alguma incompreensão, porque a Bíblia também é clara sobre este assunto. Sem dúvida. É interessante, Daniel, e é verdade que o Espírito Santo tem sido mal compreendido quase tanto como o Pai. Ou seja, alguns teólogos até pensam que o Espírito é o amor que existe entre o Pai e o Filho e falam exatamente do Espírito Santo como sendo este sentimento entre Deus Pai e Deus Filho. Mas como tu disseste muito bem, quando nós estudamos a Palavra de Deus de forma mais atenta, nós acabamos por perceber que há vários versículos que falam sobre esta pessoa da Trindade, portanto que é Deus, o Espírito Santo, e vários termos que só têm lógica de serem compreendidos e só serão plenamente compreendidos se forem referentes a uma pessoa, portanto não a um sentimento, não a uma força, a uma energia, o que seja, mas a uma pessoa concreta. E repara, há vários versículos, nós não temos tempo com certeza neste programa de os vermos todos, mas vou apenas assinalar, se algum ouvinte ou algum telespectador quiser depois rever nas suas próprias Bíblias. Um dos primeiros versículos que nós encontramos, aquela, portanto, mensagem do momento do batismo de Mateus 28:19, quando Deus diz: batizai em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, portanto, aí presenta as 3 pessoas da divindade. Depois nós temos... Desculpa lá interromper-te. Sim. Não faria muito sentido dizer batizar em nome do Pai, do Filho e do amor que há entre eles? Exatamente, portanto, referente exatamente para querer notar que, assim como há a pessoa de Deus o Pai, Deus o Filho, também a pessoa de Deus o Espírito Santo. Depois, em relação ao próprio Espírito Santo, repara, nós encontramos em João 16:14 que este Espírito glorifica a Cristo, ou seja, não é nenhuma energia, nem nenhum sentimento que é capaz de glorificar, seja o que for. O próprio versículo diz que o Espírito glorifica a Cristo, portanto, fala da glória e do poder do próprio Senhor Jesus Cristo. O Espírito, como vemos em João 16:8, convence as pessoas, portanto, no sentido de trazer, como lemos no versículo que tu lias inicialmente, uma das ações e das funções do Espírito Santo realmente é convencer-nos do pecado. E já agora, Daniel, se calhar sublinhar já agora esta questão que é muito importante. Todos nós, com certeza, infelizmente na nossa natureza pecaminosa, não estamos livres de cair em tentação e em pecado. Claro. Infelizmente é esta a nossa história. Hoje levantamos-nos pela graça de Deus, amanhã estamos a cair, depois levantamos-nos outra vez e tem sido isto o nosso percurso e com certeza quanto mais participantes da natureza divina, que é esse o convite que Deus nos faz, mais facilmente nós fugimos à tentação e não cedemos à queda no pecado. Mas a questão aqui é que, mesmo caindo em pecado, há uma solução. Mas só há uma solução se deixarmos a pessoa do Espírito Santo agir na nossa vida. Fazendo o quê? Convencendo-nos de que nós erramos. Ou seja, repara, Daniel, mesmo a própria questão de sermos convencidos dos erros não é uma ação humana.
porque nós, por nós, justificamos sempre com a culpa do outro. O arrependimento já é uma intervenção divina. Isso, já é uma graça, já é um dom de Deus, já é Deus agindo na nossa vida através da pessoa do Espírito Santo para reconhecermos alto lá. Ai, se calhar não devia ter dito isto, se calhar não devia ter feito isto. Porque é que eu pensei aquilo? Então, esta ação já é o Espírito Santo, Deus Espírito Santo agindo na nossa vida para depois, com certeza, vir a confissão, vir depois o perdão pelos méritos de Jesus e, com certeza, em consequência, a salvação, que é isso que nós almejamos. Muitas vezes chamamos-lhe a voz da consciência, mas nada mais, nada menos é do que a voz do Espírito Santo. Mas a questão é mesmo essa, é que muitas vezes, quando dizes que resistimos à consciência, não é? Que somos duros de consciência, não é nada mais, nada menos do que fugirmos e resistirmos a esta possibilidade que nós temos pela graça de Deus de reconhecer, mesmo diante dos nossos filhos, do nosso cônjuge, do nosso patrão, dos nossos subalternos, de quem seja, dos nossos vizinhos, peço desculpa, realmente errei. Que coisa tão bonita de se dizer, Daniel. E hoje parece que é vergonha reconhecermos erro diante de alguém. É uma graça de Deus. No fundo, acabamos por perceber que é uma graça de Deus quando Ele nos convence de que erramos, porque também não fica só aí. Erramos, és mau, realmente és o... O Senhor não diz isso para esse objetivo. E às vezes nós apontamos e... Somos bons a apontar o dedo. É isso mesmo. Mas para deixar a pessoa na sua miséria. Mas não é isto que Deus quer fazer connosco. Do outro lado da acusação, ou do outro lado da pessoa que nos fez mal, está o perdão. E já o ditado popular diz que errar é humano, mas perdoar é divino. Quando nós nos dispomos a perdoar, já estamos a permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós. Exatamente, é uma ação do Espírito. Repara, para além, como estávamos a dizer, da questão de convencer, Ele também consola, João 14,16, ajuda, é um conselheiro, ensina, Lucas 12,12, intercede por nós, e este versículo é extraordinário, Romanos 8,26, Ele santifica-nos também. Enfim, várias coisas e vários atributos e várias funções que tem esta pessoa de Deus, o Espírito Santo, que tem uma intenção, como Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo está no mesmo objetivo da Trindade, que é a salvação da humanidade. Agora repara, Daniel, se nós soubéssemos que há alguém na divindade, pelo menos um só, que pelo menos desejasse a nossa salvação, já ficávamos felizes. Mas agora que não é só dois, mas são três, cujo objetivo desde toda a eternidade e todo este esforço, toda esta história da humanidade, todo este grande conflito perceptível numa base bíblica e compreendida pelo Espírito de Deus desta pessoa, é para nos revelar realmente, dizendo-nos, vale a pena continuar a lutar, vale a pena levantarmos-nos mesmo que a gente caia, pela graça e pelo poder de Deus, porque há a oportunidade de fazer um caminho diferente do que fizemos até agora. Mas quando nós fazemos este exercício que estamos a fazer esta semana, que é estudar a divindade no seu todo, mas depois perceber as particularidades de cada um, nós ficamos com uma noção de como Deus nos ama. E o plano que Deus traçou, colocando responsabilidades a cada entidade da divindade, com funções diferentes, mas que se complementam para nos trazer a salvação, não é? Daí dizermos que é um Deus uno, ou seja, é um só Deus, embora nas pessoas de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, porque todas elas têm o mesmo objetivo, têm funções diferentes, é verdade, mas para o mesmo objetivo. Repara, Daniel, às vezes nós poderemos dizer, mas como é que nós poderemos, ao longo do tempo, ir ultrapassando as dificuldades e os desafios? E deixo só este último versículo da pessoa do Espírito Santo, quando diz, no capítulo 12 do Evangelho de Lucas e no versículo 12, o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que vós deveis fazer e saber. Repara, tudo aquilo que nos vem ao pensamento, um desafio de cada dia, um obstáculo que encontremos, uma tentação, então o Senhor nos dá aqui a promessa que a pessoa do Espírito Santo, naquela mesma hora, dar-nos-á o pensamento necessário, a palavra necessária e a atitude certa. Louvado seja Deus. Amém. É verdade. Precisamos, no nosso dia-a-dia, na prática, pôr também em prática, passando a redundância, a ação do Espírito Santo em nós, para reconhecermos quando é a voz do Espírito Santo. Que conselhos nos trazes precisamente para, numa forma prática,
reconhecemos o amor do Espírito Santo na nossa vida? Então, o que eu diria hoje é que realmente parece-nos, embora um pouquinho difícil compreendermos o amor de Deus o Pai, mas já aprendemos alguns versículos sobre isso. O amor de Jesus Cristo, com certeza, é-nos o mais fácil de ser percebido e compreendido, mas desafiar cada um de vós, porque não, ao estudar a Palavra de Deus, estes versículos que nós trouxemos até vós hoje, poder-te estudar de uma forma mais atenta e poderes contemplar essa pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo também, que merece a nossa honra, o nosso louvor também, a nossa adoração com certeza, porque é esse Deus que também desde sempre, com Deus Pai e Deus Filho, está atuando para a nossa salvação. Foi mais uma vez um prazer estar na sua companhia. Chegamos ao fim de mais uma Escola Bíblica com o desafio de que amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos, eu diria, para a pergunta das perguntas. Certamente na sua vida muitas vezes se perguntou a si mesmo se estava salvo. Será a certeza da salvação fé ou presunção? Vamos responder esta pergunta amanhã, se Deus quiser.